Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos abordar o capítulo 38 de Gênesis. Assim a gente vai avançando, já passamos da metade de Gênesis, estamos aí chegando na sua parte final, né, do seu 1/3 final. Gênesis vai até o capítulo 50, então nós já estamos aí chegando no capítulo 40. Então está faltando um pouquinho para a gente terminar o livro de Gênesis. Eu estou por aqui, estou esperando você chegar por aqui. É assim que o pessoal for entrando, a gente vai começando a nossa live, ok? Por enquanto eu vou esperando o pessoal chegar por aqui para eu poder ir cumprimentando a turma que vai entrando. Olá, Nilza, bem-vinda, tudo bem com você? Acho que é a primeira vez que você está na live aqui ao vivo com a gente, né? Pelo menos eu não me lembro de ter visto você antes aqui, mas você é muito bem-vindo, ok? Essa é uma live de estudos bíblicos. A gente está estudando o livro de Gênesis, então seja muito bem-vinda. Se você quiser acompanhar as demais lives, todas elas estão aqui no meu Instagram, basta você acessá-las aí, ok? Fala Cris, a Cris chegando por aqui também. Olá, Ian, bem-vindos. Boa noite para vocês. Vamos aguardando o pessoal. Você que já entrou, não sai não, fica por aí, ok? Pode usar o direct aí para ir avisando os seus amigos aí, os seus contatos, que o Eu, Você e a Bíblia está começando, para que eles possam vir participar com a gente. Olá, Arnaldo, bem-vindo, meu querido, muito bom ter você aqui com a gente também. Que é isso, Nilza? Ei, Nilza, me diga aí, de onde você é? Olá, Brígida, que bom que hoje deu para você estar aqui com a gente. A Angélica chegando por aqui também, o Marcelo, bem-vindos. Olá, Simone, seja bem-vinda também. A gente espera um pouquinho, ok? A live está marcada para as 18 horas, mas a gente sempre espera um pouquinho, uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Enquanto isso eu vou saudando a turma que vai chegando e aí a gente começa, ok? Então você que entrou não sai não, fica firme aí. Olá, Yoko, bem-vinda também. Carmen Silvia, bem-vinda. Ah, que Belo Horizonte, Nilza, que legal. Muito bom, viu, ter você aqui com a gente. Oi, meu amor, quer vir falar um oi aqui pra turma? Quer vir falar um oi pessoal aqui ou não? Não? Tá bom. A Lara não quis vir falar um oi para vocês aqui não, tá? Tá brincando com essa. Olá, olá Maristela, bem-vinda. Que legal, Nilza. Nilza, eu tenho grandes e bons amigos aí em Belo Horizonte, viu? Eu trabalho com a Mocidade para Cristo do Brasil, MPC Brasil, não sei se você conhece, ela tem a sede aí em Belo Horizonte. Então eu tenho vários amigos aí. Olá, Norma, a paz, boa noite, querida. Olá, lindo, que bom que você está chegando por aqui também, muito bem-vindo. Fabiana Guzmão, bem-vinda também. Vamos lá, vou dar mais um minutinho só, a gente vai orar e vamos começar, tá bom? Oi! O tio Wesley está escondendo de você? Ah, olha ele lá, pega ele, pega! Sério, Norma, não brinca. Quem é o seu pastor? É o mesmo pastor da Ruth? Nós estamos orando pelo pastor da Ruth, né? Olá, Janaíne, bem-vinda também. Olá, Roberta, bem-vinda, maninha.
Nossa, de fato, é o pastor da Ruth, né? Nós estávamos orando por ele. Que coisa. Nilza, assim conheço e participo de algumas programações. Tenho vários amigos TV da MPC. Minha igreja sempre faz programação da MPC. Ah, que legal, muito legal. Que joia, Nilza. Olá, Andresa, bem-vinda também. Puxa, estou muito triste aqui com o falecimento do nosso irmão, o pastor Kerly. A gente estava orando por ele. Eu vi um vídeo dele aí falando algum tempo atrás, animado. Que pena que evoluiu, né? O quadro nele. A gente sabe que ele está com o Senhor, mas não era para ser assim. Ok, vamos orar então. Olá, Cristina, bem-vinda. Boa noite, querida. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Queremos te agradecer porque em Cristo Jesus nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a realidade de que a morte não vai ter a última palavra sobre nós e nós podemos descansar no nosso coração nessa realidade, na realidade da tua ressurreição. Pai, nós oramos agora em favor de toda a família, Senhor Deus, do pastor Kerly, que fica aqui. A gente agradece pelo teu amor por ele, pelo tempo de serviço dele no pastorado. Obrigado, acima de tudo, porque ele é teu filho amado e nesse momento ele se encontra com o Senhor. Mas, Pai, o nosso coração lamenta muito mais uma perda por causa desse vírus maldito que tem atacado tantas pessoas ao redor do mundo. Nós continuamos orando pelo enfraquecimento e a morte desse vírus, ó Senhor, mas ao mesmo tempo continuamos afirmando a tua bondade, a realidade de que o Senhor trabalha em meio à dor, em meio ao caos, que o Senhor está reconciliando todas as coisas, que o Senhor está regenerando todas as coisas, ó Deus, conduzindo a nossa história para aquele grande dia quando Jesus vai estar se manifestando e com ele haverá de vir um novo céu e uma nova terra, onde todas essas realidades provenientes da queda não vão ter mais direito de estarem presentes. Até lá, nós queremos continuar vivendo aqui com a nossa esperança naquilo que o Senhor tem prometido para nós, mas também, ó Deus, agindo para que essas realidades, assim como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar, sejam realidades que, estando no céu, se manifestem na terra, assim como elas estão no céu, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, para a honra e glória do Senhor. Derrama a sua graça sobre nós agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O vovô orou aqui. Ah, legal, Nilza, muito bom te conhecer, viu? Jesus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, abençoe a Sexta Igreja aí, todo o trabalho de vocês. Olá, Lucas, bem-vindo também, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Cate, e aí, você tá bem? Bem-vinda. Ah, hoje a minha nora entrou no prato da Lara. Bem-vinda, Camila. E o Daniel também, seja bem-vindo aqui entre nós, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 38. Nós terminamos capítulo 37 com a informação de que José fora vendido, né, para aquela caravana dos midianitas, e eles chegaram lá no Egito e eles venderam José para Potifar, que era um oficial do faraó e capitão da guarda imperial lá do Egito. E aí o texto no capítulo 38 ele vai tirar o foco de José e ele vai se voltar para uma história que num primeiro momento a gente pode olhar e falar, por que essa história está aqui, né? Uma vez que nós temos tantos filhos, né, de Jacó,
e diferentes, né? Mas aí a gente encontra aqui a história de um dos filhos dele, que é Judá. E a explicação do porquê que essa história está aqui é em função do fato de que Deus sabe que Judá, juntamente com Tamar, farão parte da genealogia do Messias, não é? Então está registrado aqui essa história, porque na verdade isso é de conhecimento de Deus, não é? Quando o historiador e o narrador bíblico escreve isso, ele não tem a mínima noção a respeito dessa realidade que eu estou falando para vocês. Mas nós temos o Novo Testamento, e à luz do Novo Testamento a gente entende o porquê que essa história está presente aqui. Mas essa história, ela nos ensina também um princípio do reino que é de extrema importância para nós e que nem sempre a gente consegue compreender muito bem, que é o princípio da justiça, ok? Então nós vamos olhar para esse texto hoje e nós vamos ver essa lição aí para a gente. Enquanto isso, deixa eu dar antes de começar, deixa eu dar uma cumprimentada aqui no restante do pessoal que entrou e eu ainda não vi. Agora a Camila entrou com o Instagram dela. Oi, Camila. Camila é a minha nora, é a mamãe da Lara que está aqui com a gente, né? Olá, Eliseu. Olá, Nick. Hello. E olá, Osvaldo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Muito bem, então vamos lá. Vamos conhecer aí a história, então, de Judá e de Tamar. Eu vou ir lendo a história e comentando algumas coisas com vocês, ok? Aconteceu que nesse tempo, ou seja, no tempo em que o José foi levado lá, né, para o Egito, e o Jacó está achando que o José morreu, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odalã, que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou Er, seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que Er, o filho mais velho de Judá, praticava e por esse motivo o fez morrer. Então, nós vemos aqui, né, que o Judá, que era um dos filhos de Jacó, e eles viviam todos juntos num clã, era assim o costume daquela época. Ele se separou então dos seus irmãos e ele foi morar com outro homem, né, em uma outra região, e ali então ele se casa e ele tem 3 filhos. E o Judá, ele não é um pai exemplar, ok? A gente sabe que os filhos de Jacó, todos eles tinham um procedimento que não era o dos melhores, né? E a gente vê isso presente aqui na história de Judá. Judá não cria os filhos deles de uma maneira justa. E o versículo 6 diz então que Deus, ele mata Er. Isso aqui certamente tem a ver não com que Deus o mate pessoalmente, mas que Deus ele permitiu, né, que o Er morresse. Ele, mais do que essa ideia de permitir, né, mas assim, ele intencionalmente trouxe juízo sobre a vida de Er, e esse juízo foi então executado sobre ele a partir da morte. O texto não nos dá detalhes sobre como ele morre, se foi de doença, se foi um acidente, o que foi, mas o fato é que ele morre. Mas o ponto importante aqui é entender que a morte de Er é uma expressão de juízo, ok? De Deus sobre ele, por causa da sua maldade. Isso porque Deus, ele é um Deus justo, não é? Ele não admite a maldade. O texto não descreve para a gente com clareza qual é essa maldade, mas por conhecermos a partir
de tantas histórias bíblicas, né? As ações de Deus, a paciência dele, a misericórdia dele, a bondade dele, a gente chega à conclusão de que devia ser realmente terrível e devia fazer coisas horríveis, ok? E ele não deixou descendente. Então havia um costume entre eles lá de quando um irmão morresse sem ter deixado descendente, um filho homem, né? Para cuidar da sua casa e manter o seu nome, o filho, o irmão seguinte, o irmão, né, de quem morreu, deveria possuir a viúva, ter relacionamentos sexuais com ela, para que ela pudesse gerar um filho e pudesse dar o nome do esposo que havia morrido, para manter a descendência do esposo. Então é isso que está acontecendo aqui. A prática pode ser estranha para a gente hoje, ok? Mas tem que entender que essa é a prática para eles, comum para eles naquela época. Manter a descendência, manter o nome, era muito importante, e ter-se um filho homem para cuidar da viúva era importante. Se a mulher permanecesse viúva, ela ia passar necessidade se a família não suprisse, ou ela ia se tornar uma prostituta, alguma coisa do tipo. Então o texto diz, então Judá orientou Onã. Veja, Judá fez nesse ponto o correto, ok? Ele orientou Onã: vai a mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscite uma posteridade a teu irmão. Então esse era o dever dele como cunhado, ok? Suscitar uma posteridade para o irmão. Ele deveria tomar a Tamar como sua esposa e suscitar então uma descendência para o seu irmão. E aí Onã, ele é bem... Oi, meu amor. Aí Onã, ele é bem espertinho, né? Oi, mamãe. Oi, amor. O que você está comendo? Queijo? Que delícia. Então tá. Pausa para os comerciais aqui com a Lara, tá bom? Ela veio me contar que ela está comendo queijo. Então vamos lá. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendência por meio dele. Então veja que Onã, ele toma aqui uma postura também bem maligna, né? Ele se aproveita do relacionamento sexual lá com a Tamar, mas ele não quer gerar uma descendência, gerar um filho, engravidar Tamar, porque ele sabe que esse filho não iria levar o seu nome, esse filho iria levar o nome do seu irmão. E aí talvez a gente pense assim, mas por que disso, né? Aí aqui entra a perspectiva lá que eles viviam naquela época, da questão do primogênito, da herança, ok? Então, se ele gerasse esse filho por intermédio de Onã, ele carregaria, na verdade, o nome de e ele seria o primogênito, e ele teria então o direito de carregar, né, a herança que viesse aí de Judá. E o Onã, ele não queria fazer isso. O Senhor não aprova essa atitude de Onã. Olha o verso 10. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então o texto deixa claro aqui que o Onã também morre como parte do juízo de Deus executado sobre a vida dele por causa da atitude de rebelião dele, de desobediência dele e de egoísmo. Lembre-se que Judá tinha 3 filhos, certo? Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai e mora lá como viúva até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com os seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Então, como eu falei, quando a mulher ficava viúva, ela tinha apenas 2 possibilidades: ou ela era sustentada de novo pela família original, ou então ela se tornaria uma prostituta, porque ela não teria como se sustentar, a não ser que ela tivesse um filho homem, que então seria hoje o que a gente chama de arrimo de família, né? E ela volta para a casa do seu pai, o seu pai a aceita,
porque o Judá ele faz uma promessa para ela, né? Ele diz que o Selá, que é o seu último filho, ele ainda não tinha idade para o casamento, para se casar, mas que quando ele tivesse essa idade, ele daria então a ela como esposa. Isso não significa que ele fosse uma criança, ok? Significa que ele não tinha, talvez ele fosse um pré-adolescente, alguma coisa do tipo assim, ele ainda não estava na idade de ser reconhecido adulto e ter então o direito do casamento. Então ele faz essa promessa para Tamar. Aí o verso 12 diz assim: passaram-se muitos dias, na verdade isso aqui passaram-se anos, ok? Tradução aqui de passaram-se muitos dias é uma tradução que não expressa, né, aquilo que realmente está acontecendo. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelo que vai ser narrado, né? Agora, passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Timna com seu amigo Ira, o adulamita, a fim de observar o trabalho de tosquia de seu rebanho. Então, a esposa de Judá morreu, ele ficou de luto, e quando ele encerrou o luto, ele voltou à atividade dele, que era de pastor, né? Todos eles faziam isso, e ele foi com Ira para ver lá a tosquia do rebanho deles. Esse fato foi comunicado a Tamar. Eis que seu sogro sobe a Timna para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa. A viúva ela era obrigada a andar com um traje que a identificava como viúva, ok? Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timna. Oi, vovô. Oi, meu amor. Papai chegou? Não. Chegou, sim. Então veja, ela faz isso e agora vai explicar, o texto vai explicar para a gente por que ela age assim. Diz assim, ó, ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Então, por causa dessa colocação no texto aqui, é que eu digo lá no verso 12, que quando diz passaram-se muitos dias, não eram apenas dias, na verdade passaram-se anos, né? Desde que ela ficou viúva e a promessa de Judá foi feita a Tamar, e ele não cumpriu. O Selá cresceu, entrou na idade de poder se casar, e o Judá não honrou a palavra que ele havia estabelecido. Aí quando ele vai lá para Tosquia, a Tamar ela vai ter uma ideia para lidar com a situação ali, ok? Ok, intervalo aqui de novo, que eu vou dar um beijo aqui de tchau na minha neta, tá bom? Já volto. Traz ela aqui para eu beijar ela. Aí, ó, mostra pro papai o Banguela. Vai levar o milho também? De volta pra casa. Você vai levar o Banguela? Sim? Sim? Tchau. Dá tchau pro vovô. Você vai levar o Banguela? E você vai levar o Mickey? Também? Tá bom. Quer que eu dê essa bolsa? Oh, cadê o sapatinho dela? Tchau. Eu vou pegar. Ok. Voltando aqui. Tchau, meu amor. Leva o Banguela pra mamãe ver. Tchau, Lara. Ok? Ela tava de sapato lá na sala. Tchau. Bom, dentro da bolsa dela tem outros 2 sapatos. Deixa esse aí, depois a gente acha. Não, o sapatinho dela tá aqui. Eu não entendi o que vocês queriam. Tô prestando atenção em outra coisa. Ok, voltando aqui. Bom, então, como eu estava explicando, veja que
por essa colocação, né, do verso 14, não é simplesmente poucos dias que se passaram lá no verso 12. Certamente passaram-se anos e a promessa de Judá feita a Tamar, ela não foi levada adiante, ela não foi cumprida. E aí a Tamar, ela vai bolar um plano que nós vamos ver aqui logo o que é. Então diz o texto aí no verso 14 que ela tira as roupas de viúva, se veste com outras roupas, e ela faz isso porque o Selá já tinha se tornado adulto e o Judá não tinha cumprido com ela a palavra que ele havia empenhado. Aí o verso 15 diz assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado o seu rosto. Então ela vai para a entrada da cidade, para a porta da cidade, com o rosto coberto. Essa era uma prática que as prostitutas tinham. Geralmente as prostitutas daquela época, elas eram envolvidas também com a dimensão de cultos, né, de adoração. Elas não eram apenas prostitutas, elas eram prostitutas cultuais, né? Era prática, né, geralmente. E aí o texto diz, não percebendo que se tratava da sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me possuir-te. Porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse a sua própria nora. Para ele, a nora estava lá, né, de viúva, bem quietinha na casa dela, sendo enganada pela promessa dele, né? E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabrito do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia até que o mandes. E ele questionou: ora, que garantia queres que eu deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais. Naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Eu acho isso aqui muito fantástico, porque veja, a gente tem aqui Deus agindo com justiça, ok? No texto, o tempo todo. Primeiro ele age com justiça, executando a morte, né? Trazendo a realidade da morte sobre e sobre Onã, por causa da postura de maldade deles, ok? De egoísmo deles. E agora você vê Deus favorecendo Tamar, porque ela está aguardando uma promessa que foi feita a ela por Judá ao longo de alguns anos, né? E na verdade sendo enganada por ele. E aí ela tem essa ideia, né? Quando ela fica sabendo que o Judá está subindo lá para Tosquia, ela então se disfarça, né? Tira a roupa de viúva, vai para lá. Ele imagina tudo menos que pudesse ser a nora dele, nesse caso aqui, e tem um relacionamento sexual com ela, achando que ela é uma prostituta, e ela fica grávida. Agora, gente, é a mão de Deus isso aqui, né? A mão de Deus. A gente pode cogitar algumas coisas assim para querer desfazer, né, de ver a providência de Deus nisso, mas pense bem, isso acontece num dia em que a Tamar está fértil, né, no dia certo. Veja, qualquer explicação que a gente queira dar aqui, não tem como a gente eximir a mão providente de Deus exercendo justiça em favor da Tamar, sendo justo para com a Tamar, ok? E aí diz que Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher, mas Ira não o encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística? Em algumas traduções traz aquela prostituta cultual, né, que é aquilo que eu falei. As prostitutas daquela época, na maioria das vezes, elas eram prostitutas e elas relacionadas aos deuses, né, de fertilidade, ok? Então elas serviam deuses de fertilidade, e por isso elas eram prostitutas. Com isso elas podiam viver no templo, né, e tudo mais, ok? Desses deuses. Então, aquela prostituta mística que costumava ficar à beira do caminho, mas os homens
Responderam: jamais houve uma prostituta mística nessa cidade. Ira voltou, pois, junto a Judá, e lhe reportou: eu a procurei, mas não foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu: que ela fique, contudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Então, o Judá aqui, ele cumpre, né, com a palavra dele para ela, ele deixa lá empenhorado o selo dele, né, o cordão dele, né, do cinto dele e o cajado, e depois ele manda, né, o cabrito para pegar essas coisas de volta, mas a Tamar, ela estava ali disfarçada, e na verdade o que ela queria era poder ter em mãos algumas coisas de Judá para poder provar mais tarde que o filho que ela estaria carregando no seu ventre era de Judá. Okay? Então, na verdade, é um plano de Tamar, né, para ter em sua posse, em suas mãos, pertences de Judá que ela poderia usar mais tarde, então. E Judá, então, ele deixa isso para lá, larga para lá, porque ele está achando que é uma prostituta, uma mulher qualquer. E aí o verso 24 diz: passados uns 3 meses, depois do ocorrido, né, foram levar notícia a Judá: eis que tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa da sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora da casa e que ela seja queimada viva. Então, a Tamar fica grávida. Quando a gravidez dela se manifesta e o Judá fica sabendo, ele tem uma atitude de juízo, né, contra Tamar. Ele não se lembra da falta da palavra dele para com Tamar, né, que tinha deixado ela naquela condição de ficar aguardando o filho mais novo dele para que ela pudesse então se casar com ele, né? Mas ele se sente no direito de executar justiça contra ela, mandando queimá-la viva por saber que ela tinha engravidado, né? Quando ela deveria ser viúva e está aguardando pelo filho dele, né? Então veja o que está acontecendo aqui. Ele não está honrando a parte dele e ele acha um absurdo aquilo que ela faz. E aí eu queria trazer isso aqui para a gente um pouquinho, contemporaneizar para nós, né? Quantas vezes a gente vê isso também nas nossas relações, né? Quantas pessoas, ou às vezes nós mesmos, achamos um absurdo, quer dizer, deixamos de cumprir coisas da nossa parte, deixamos de agir de uma maneira correta, de uma maneira justa, mas aí quando alguém faz alguma coisa que nós achamos um absurdo, nós discordamos e nós queremos ver a justiça humana, né, ser executada contra aquela pessoa. Pense nisso, né? Antes de você julgar Judá, ok? Pense nisso. Quantas vezes a nossa atitude não é a mesmo nível, não é o mesmo tipo de história, mas quantas vezes a nossa atitude não é exatamente igual à de Judá. A gente esquece da nossa parte, mas qualquer ofensa que é feita de outros para conosco, nós achamos a coisa mais absurda do mundo, não é? Pense bem nisso. Só que aí, vamos concluir a história, diz assim o texto: assim que a agarraram, ela mandou dizer ao seu sogro: sim, estou grávida, mas estou grávida do homem a quem pertence isto. E aí ela entregou lá para mostrar para ele os pertences dele que ela tinha pego. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, esse cordão e esse cajado. Aí o verso 26, para mim é o verso mais importante nessa narrativa, diz assim: Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa a meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Ela é mais justa do que eu. O que é justiça?
que é justiça? A Bíblia diz que Jesus se tornou pecado por nós para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. A Bíblia diz que através daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós somos declarados justos. Então, muitas vezes a gente tem interpretado o conceito, a ideia de justiça em relação a Jesus, em relação àquilo que Jesus fez por nós, como se fosse Jesus pegando a vida perfeita dele, correta dele, e aplicando ela a nós. E por causa da vida correta de Jesus, nós somos justos. Mas não é isso o conceito de justiça. Veja, Paulo diz assim: ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos a justiça de Deus. Então, Jesus assumiu na vida dele a realidade do pecado da humanidade, para que através do sacrifício dele, daquilo que ele fez por nós, Deus pudesse nos declarar justos. Então, a justiça é uma declaração da parte de Deus que nós somos inocentes. E uma vez que essa declaração é feita, então aquilo que foi dito passa a ser a nossa realidade. Então você não é justo porque a vida justa de Jesus é aplicada a você. Você é justo porque Jesus fez algo por você que Deus considerou justo, que Deus considerou como a quitação, o pagamento de uma dívida. E por causa do que Jesus fez, Deus declara você justo. E sim, nós vamos ter a realidade da presença da vida de Jesus em nós através do Espírito Santo, nós vamos ter a santidade, né, como uma realidade na nossa vida, mas isso é uma outra história. Isso não está atrelado à perspectiva da justiça. Justiça é um ato de declaração que vem de alguém sobre você frente a uma situação. Então veja, por isso que eu digo que esse texto é um texto que nos ensina sobre justiça, e eu digo que esse verso 26 é o verso mais importante do texto. Por quê? Porque Tamar, ela está sendo considerada culpada. Até que Judá, frente àquilo que ela fez, né? Frente ao que ele fez, quando ele recebe lá os pertences dele e ele se lembra do que ele fez, ele declara que Tamar é justa. Declara que Tamar é mais justa do que ele. E quando ele faz essa declaração, veja, nada mudou. Tamar continuava grávida, Tamar continuava tendo tido um relacionamento sexual com ele, ok? Quando ela era viúva, mas agora nada disso tem peso mais contra a vida de Tamar. Não é a justiça de Judá que é imputada sobre Tamar. É a declaração de que ela é justa que muda o cenário. Então é a mesma coisa em relação a Jesus. Não é a declaração, não é a justiça de Jesus que é imputada sobre nós e por causa da justiça de Jesus nós nos tornamos justos. Nós somos justos porque Deus declarou que nós somos justos. Então, quando ele faz essa declaração, nada mudou na nossa vida. Quando você aceita Jesus, a justiça de Deus é Jesus. Então ele declara, através do que Jesus Cristo fez por mim e por você, que nós somos justos. E por causa da declaração dele, essa é a realidade na nossa vida, nós somos justos. É importante você entender isso porque, na maioria das vezes, nós não nos sentimos justos. Nós ainda carregamos realidades na nossa vida que mostram
o nosso pecado, que mostram que a gente teve uma vida fora dos propósitos de Deus. Mas a partir do momento que Deus declara que você é justo, é isso que você é. E ele declara isso não por causa de você, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus, por causa daquilo que Jesus Cristo realizou por você. Ele toma como suficiente o que Jesus fez por você, e frente ao que Jesus fez por você, ele diz: você é justo. E quando um juiz declara a sua justiça, que você é justo, é isso que você é. Então você precisa entender a perspectiva da justiça de Deus dentro do âmbito do tribunal de Deus, ok? Em Cristo Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós antecipamos a cena do tribunal de Deus final para nós. Nós vamos ter a Bíblia diz que nós vamos ter um grande dia de juízo. E nesse grande dia de juízo, Deus vai declarar a culpa das pessoas, e nós vamos ter que acertar as contas com Ele de tudo o que nós fizemos na nossa vida. Mas o ponto é que quando Jesus vive como um ser humano, a vida perfeita dele, ele morre e ele ressuscita como nosso representante, aquilo que vai acontecer lá no futuro é trazido para o presente da nossa vida, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós aceitamos a justiça dele em nosso favor. Nós somos então declarados agora justo. O que você ouve agora justo é o que você vai ouvir lá no último dia. A declaração do último dia de Deus sobre você foi antecipada. O futuro foi trazido para o presente. Então, essa expressão justo é algo que você vai ouvir no tribunal de Deus. É algo que a humanidade vai ouvir no tribunal de Deus, mas que foi adiantada, a sentença foi declarada, foi adiantada, foi pronunciada antecipadamente para a vida de todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, que nós somos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, eu sou um justo porque eu fui justificado por minha fé em Cristo. Ser justificado pela fé em Cristo eu recebi a declaração antecipada por Deus da minha justiça, do decreto que ele vai dar lá no último dia, no dia do juízo. Portanto, essa é a declaração de Deus a meu respeito, por causa daquilo que Jesus fez por mim. Essa é a declaração de Deus a respeito de cada um daqueles que creem em Jesus ou que vierem a crer em Jesus. Por causa do que Jesus fez, você ouve da boca de Deus, não como pai, mas como juiz, que você é justo. Assim como aqueles homens ouviram da boca de Judá que Tamar era justa, ela é mais justa do que eu. E quando Tamar pronunciou essa sentença, quando Judá pronunciou essa sentença, embora nada tenha mudado na vida de Tamar, ela continuava grávida, ela continuava tendo tido um relacionamento com alguém na sua viuvez, ela foi considerada por todos os demais como alguém que não devia mais nada, que era justa, que não deveria ser queimada, que não deveria merecer juízo sobre ela, porque ela foi declarada justa. Então, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus te declara justo. E você pode andar nessa segurança de que a sentença que vai ser declarada no futuro já foi pronunciada agora. Então, quando você chegar lá,
É isso que você vai ouvir da boca de Deus como juiz justo. E Paulo diz que cada um de nós vamos ter as nossas obras de fato avaliadas por Deus e vamos receber dele o nosso louvor. Alguns textos trazem assim, vamos receber dele o nosso elogio. E outras Bíblias trazem, vamos receber dele o nosso louvor. Então, não há motivo nenhum, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você andar temeroso do último dia, do dia do juízo. O que você vai ouvir da boca de Deus como juiz? Você vai ouvir, você é justo. Por quê? Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi isso que Deus declarou sobre você. Você é justo. Então, nós somos justos porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso é a justiça de Deus, ok? Por nós. A justiça de Deus por nós é Jesus ter assumido o nosso pecado e por causa dele nós sermos declarados justos. Nós somos a justiça de Deus não porque nós não erramos, não porque nós não falhamos, não porque nós somos a justiça de Deus porque Jesus nos tornou justos. Porque essa é a declaração, essa é a sentença de Deus sobre nós. Como eu disse, isso não exime a perspectiva de uma vida de santidade da parte da gente, mas esse é um outro assunto, é um outro tema, é uma outra dimensão que não está relacionada à perspectiva da justiça. A perspectiva da justiça está relacionada a essa convicção. Eu posso olhar no espelho e eu posso dizer, eu sou justo. Eu sou justo porque Deus me declarou assim, por causa de eu crer naquilo que Cristo Jesus fez por mim. E se você crê, você pode fazer a mesma coisa, ok? E aí o texto vai terminar dizendo, quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. Dizem que quem tem pais que tiveram filhos gêmeos, geralmente algum filho tem filhos gêmeos também, né? E é o que acontece aqui. Então colocou a mão para fora, a parteira amarrou no pulso dele e afirmou, foi esse quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou, tu abriste teu próprio caminho, e portanto chamaram de Pérez. Em seguida saiu seu irmão, que tinha um fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Então, concluindo a nossa live de hoje, por que essa história está aqui? Eu trouxe para nós aqui um princípio bíblico, teológico, né, que é o princípio da justiça, que nós podemos ensinar e aprender através dessa narrativa, mas ela não foi escrita aqui para nos ensinar sobre justiça, ela foi escrita aqui para nos mostrar que a graça de Deus opera no meio do caos, e Tamar, que tem essa história, né, difícil, que precisa quase ser condenada, mas ouve da boca do seu sogro que ela é justa, está na genealogia de Jesus. Essa história está aqui. Tem tantos outros filhos, né, de Jacó. Por que não conta a história dos outros? Por que conta essa história? Essa história é contada porque, como eu falei, Deus sabe, o escritor bíblico não sabe, mas Deus que está inspirando esse texto para estar aqui, ele sabe que tanto Judá quanto Tamar vão fazer parte da genealogia do Messias, e por isso a história está aqui para que você possa conhecer quem é Tamar, né? E você possa saber que ela faz parte da genealogia de Jesus, e através dela, do relacionamento dela com Judá, um dos seus filhos vai levar adiante a dinastia ou a descendência do Messias. Esse é Pérez. Então, se você ler lá a genealogia escrita em Mateus capítulo 1, você vai encontrar lá o nome de Tamar, e quando você lê lá o nome de Tamar naquela genealogia, você vai se perguntar, mas quem que é essa Tamar? E aí você sabe que Deus, ele já contou a história dela aqui no Antigo Testamento para que você pudesse saber quem ela era, ok? Então a nossa live fica por aqui, terminamos aqui. Vai tomando nota aí das suas dúvidas para que na sexta-feira a gente possa conversar e interagir com você nas suas perguntas, dúvidas ou em qualquer coisa que você queira aprofundar mais, ok? Deixa eu dar uma saudação para o pessoal que entrou depois, eu já estou falando, e
ver um pouquinho da interação de vocês comigo. Então, o Toninho chegou por aqui também. Bem-vindo, Toninho. Muito bom ter você aqui. Olá, Eliseu. Brima, bem-vindo também. Olá, Viviane, que legal que você está aqui. A Natália também está aqui com a gente. O Bruno. Sucesso da Lara, né? A mamãe falando aí. Estamos chegando, Lara. Ela carrega o sangue da avó, viu, Toninho? Ela come muito queijo. Robson Lima, bem-vindo. Olá, Selma. Olá, Selma. Faz tempo que eu não vejo você aqui. Que legal que você está hoje aqui. Olá, Ana Cruz, Ana Souza, bem-vindo. Fala, Lucas. Muito bom ter você aqui também. Olha, vale a pena, viu, Selma? Vale a pena ser avô. Olá, Márcia Amaral, bem-vinda. Bem-vindo, Sérgio. Sônia Casais chegando por aqui também. Olá, Melissa, que legal que você está aqui. Oi, Valquíria, bem-vinda. Ana Kelly, bem-vinda também. Se as meninas estiverem aí com você, beijo para elas. Amém, Brígida. Amém, Ana Kelly, isso mesmo. E o Henry Maeda entrou, já estava no finzinho, então vocês que entraram e a live já estava acontecendo, eu saio daqui, se você quiser, você pode vê-la aqui no meu, na minha conta do Instagram, beleza? Amanhã, 18 horas, a gente continua, é a nossa última live da semana com exposição, e na sexta-feira a gente está junto para interagir e tirar qualquer dúvida ou aprofundar qualquer temática aí que vocês queiram, tá bom? Beijo no coração de todos, até amanhã, fui!